Olá pessoal, sou Alexandre Corrêa, estou aqui na sede da Delta Empreendimentos e com grande prazer recebo a doutora Luciane de Freitas. Doutora, muito bem-vinda. Obrigada. Doutora, advogada desde 2008, especialista em direito imobiliário com ênfase em incorporação imobiliária. Doutora, fala um pouquinho do seu trabalho com a Delta. Queria agradecer o convite de estar aqui conversando um pouquinho sobre uma área que eu gosto demais, e ainda mais de uma empresa como a Delta. Acredito que estou com a Delta há aproximadamente uns 2 anos, atuando nos contratos, nas liberações dos loteamentos, as questões, imobiliárias, municipais, cartorárias. Quando a gente pensa num lote, num terreno, a gente não imagina tudo que vem por trás dessa situação. Então, estou com a Delta há aproximadamente uns 2 anos, numa parceria, atuando para fazer a população aí ter o seu lote, seu terreno, aquilo que é tão sonhado por tantas pessoas. Né? Tá ótimo, doutora. Muito obrigado. Vamos aqui na primeira pergunta. Quando a gente vê uma portaria entre muros, temos como saber se é um loteamento fechado ou um condomínio de lote? Essa é uma pergunta muito interessante, Alexandre, porque quando a gente vê, a portaria, a gente já imagina, é um condomínio fechado e ali eu tenho segurança. E, na verdade, nem sempre é assim. Hoje, nós temos uma inovação na lei que traz essa questão do condomínio fechado, mas nem toda a portaria e nem todo muro a gente está falando aí de um condomínio fechado. Perfeito. Legal, então. Qual a diferença entre um loteamento fechado para um condomínio, doutora? Essa questão, do loteamento fechado, a gente vai falar então da Lei 6766, uma lei de 79, que para você conseguir ter uma aprovação, e agora eu vou falar sobre o incorporador, ele precisa da aprovação do município para ele construir, então, vender esses lotes. Só que como que funciona essa questão? O município, ele vai aprovar através de um decreto a construção daquele loteamento e as vias dentro do loteamento, eles vão ser vias públicas. Ou seja, a rua que passa dentro do loteamento, apesar do município aprovar o muro e aprovar a portaria, por isso a primeira pergunta, se toda a portaria é condomínio, nem sempre, porque pode ser que ali dentro sejam vias públicas. E aí o que isso implica? Na segurança, porque a lei ela não proíbe a qualquer cidadão de entrar dentro daquele loteamento. Cheguei na portaria e eu falo, eu quero conhecer esse loteamento, não tenho ninguém que more aí dentro para me autorizar, mas eu gostaria de entrar, ele tem o direito de entrar. É lógico que na prática, geralmente o porteiro não vai aprovar, não vai autorizar e vai ter aquela situação. Mas aí a pessoa vai lá no Ministério Público e fala, viu, eu queria entrar naquele loteamento e eu não pude entrar. E eu gostaria de entrar. Então, assim, isso traz uma insegurança muito grande para quem é morador, para quem está naquela situação. Outra situação, tudo que acontece ali dentro, apesar de ser público, ele vai doar para a prefeitura algumas áreas. Então, a área comum é da prefeitura, a prefeitura vai pedir um espaço para fazer uma praça, às vezes é para fazer até uma creche, uma escola. E aí você está morando dentro de um lugar que você entende que é fechado, mas no fundo, ele tem esse viés público. E isso foi sempre uma situação muito complicada para a população, Existia essa vontade de ter um lugar onde é fechado e é só meu, do que a prefeitura poder adentrar. A gente tem condomínios, vamos falar de condomínios, mas loteamentos, que até o caminhão de lixo entra dentro do loteamento para circular, retirar o lixo e sair com a autorização ali da portaria. Então, essa situação sempre trouxe muito incômodo. E aí, alguns incorporadores começaram a vender, então, alguns lotes como cotas. Só que cotas de lotes, eu estou vendendo a cota 10 para você. Só que você tem esse espaço do loteamento 10, por exemplo, da quadra A. Isso é uma burla à lei da 6766. Por quê? Quando você está vendendo uma questão de fração ideal exata, você tinha que, pela lei 6766, ou ter uma incorporação de prédio, ou ter uma casa, que daí vinha aqueles condomínios das casas todas iguais. Perfeito. Então, assim, não existia na lei 6766 uma situação onde eu gostaria de construir a minha casa do meu jeito, mas eu queria tudo fechado. Perfeito.
E aí veio então a Lei 13.465 de 2017, ela veio para regulamentar muitas coisas, a regularização fundiária de pessoas que não têm o documento, que foi mais tratado como a Lei da REURB, mas ela trouxe também a instituição do condomínio fechado de lotes. Então agora é possível pedir, né, para o poder público, para o município, que você vai fazer então agora um condomínio fechado de lotes. E o que isso implica? Tudo que está de porta para dentro, ele é agora dos adquirentes, das unidades. Então, não tem o direito de bater ali na porta e falar, eu quero entrar. E aí não é um parcelamento do solo, ele é um condomínio. O que é um condomínio? Eu e você podemos ser proprietários desse copo. Né? Ele não tem uma fração ideal. A gente é dono da mesma sala, a gente é dono, às vezes, às vezes irmãos herdeiros que é dono de um único imóvel, eles são condôminos. Então o condomínio ele tem uma instituição jurídica diferente do parcelamento do solo. Então isso veio a agregar e a dar essa segurança para o consumidor que quer morar numa questão que é só dele, né? Que a prefeitura, o município, o estado não tem participação. Muito bem, muito legal. E isso tem implicações legais, doutora? A gente vai ter uma implicação legal aí, muito ajustada, que quando você fala de loteamento de lotes, que é essa questão que o poder público tem uma parte, a gente está falando de uma associação. Então o poder público ele fala assim, tá bom, você pode fechar, você pode ter uma área comum que é minha, mas vocês que vão cuidar. É vocês que vão gerir, é vocês que vão custear isso, mas é nosso. E aí o que você faz? Você tem uma associação de moradores e agora eu sou obrigado a ter uma taxa associativa. Só que pela Constituição Federal, ninguém é obrigado a se associar ou manter-se associado. Então existiam muitas ações judiciais onde as pessoas eram cobradas da taxa associativa e elas entravam com defesa, eu não quero me associar. E o juiz falava, então você não é associado. Ok, mas o lixo está na porta da casa dele, alguém vai pegar. A portaria que ele entra, alguém está pagando por isso. E isso começou a trazer muitos conflitos dessa questão associativa. Até pela Lei 13.465, ele foi resolvido com relação à associação, porque agora, se ela se tornou pública, ou seja, se o estatuto da associação está averbado na matrícula, e você teve prévio conhecimento, você não pode mais se negar a ser um associado. Perfeito. Mas na lei de condomínios, no condomínio de lotes, é diferente. Você não é um associado, você é um condômino. Logo, você tem uma taxa de condomínio. E a taxa de condomínio, a gente chama de propter rem, né, que acompanha a coisa assim como IPTU, deixou de pagar a taxa de condomínio, você pode ser já executado e a sua unidade, o seu lote pode responder pela dívida, pode ser penhorado. Então, existe essa diferença, né, da taxa associativa da taxa condominial, que na verdade é uma segurança, porque agora não é mais do poder público a área comum, a área de piscina, a área da quadra, agora somos de todos nós. Então, na minha matrícula vai vir a fração ideal da Luciane 50 metros quadrados da área dela, ou 200 metros quadrados, mais 1,5 da área comum, perfeito, diferente do loteamento. Perfeito, doutora. Vamos lá. Como prevenir uma situação em que posso me arrepender depois, no caso de adquirir algo que não esteja legalizado? O brasileiro tem um problema sério com documentos. E o brasileiro ele tem vergonha de ler contrato. Se eu te der agora um contrato para você ler, você fica constrangido em ler, porque parece que você está desconfiando daquilo que eu estou fazendo. Mas é aí que mora o perigo, né? Então, assim, é importantíssimo, primeiro, a gente ler o contrato, ver se nesse contrato existem números de matrículas. Então, eu estou interessado em comprar um lote e o loteador está vendendo, ou você vai naquelas... quando existem aquelas vendas, né, do plantão, e você, às vezes, já na empolgação, você assina um compromisso ali. E você não tem tempo de verificar, primeiro, esse lote, esse loteamento, essa gleba, esse terreno, essa fazenda que eu estou olhando aqui, existe uma matrícula originária? Existe uma aprovação na prefeitura? Esse loteador realmente está buscando aprovação? Qual o tempo de entrega? Qual não vai ser? Então, eu entendo que para você não cair em golpes, isso é muito comum. A gente tem muitos casos de pessoas que compram lotes que às vezes nem existem. É primeiro você ir até um cartório de registro de imóveis, você certificar que aquele documento que você está recebendo realmente tem verossimilidade. Então,
pede o contrato, fala, posso te responder amanhã, posso te responder no outro dia, né? Posso analisar primeiro, posso entregar para o meu advogado para que ele possa analisar? Ok. E, doutora, fugindo um pouquinho aqui do script, quais são as certidões que um loteamento regular ele entrega? Um loteamento regular, primeiro, né? Ele vai ter uma matrícula de um imóvel. Perfeito. Se ele ainda estiver em processo de aprovação, principalmente de condomínio de lotes, mas ele já está vendendo e não poderia vender. Não, porque quando você compra um imóvel na planta, ele também é uma entrega futura. Então, o condomínio de lotes, ele permite você vender antes da entrega. Já o loteamento pela 6766 não pode. Aí é embargos da prefeitura. Então, é você verificar, existe matrícula? Principalmente na prefeitura. Vai na prefeitura, converse ou liga, né? Esse condomínio, esse loteamento, essa incorporação já está em fase de aprovação? Qual é que eles estão aprovando? Condomínio de lotes ou loteamento 6766? Perfeito. Se for pela 6766, cuidado, Tá né? bom. Espere a aprovação total. E se tiver matrícula individualizada, daí é o melhor dos mundos já. Tá legal. Olha, pessoal, espero que vocês aproveitem o conteúdo, ele é informativo para vocês vocês evitem de adquirir algo que não esteja perfeitamente regularizado e você não veja aí o seu dinheiro escoado em algo que não vale a pena. Doutora, muito obrigado. Eu por que estar aqui com a agradeço a gente. oportunidade. Obrigado, pessoal.